Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma ótima segunda-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do All Sport, onde PVC faz uma boa análise sobre essa derrota do Palmeiras para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e também sobre a polêmica da arbitragem. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Estou na prancheta, daqui a pouco vamos ver de novo, vamos ver a nova. Que era um jogo da pressão do Palmeiras contra a capacidade do Flamengo de sair da pressão. Como é que nasceu a jogada do gol do De Arrascaeta, do pênalti? Nasceu de pressão do Palmeiras, o grande mérito do Palmeiras neste momento é a capacidade de asfixiar o adversário na saída de bola, e o Flamengo tem uma capacidade inigualável no Brasil de sair dessa pressão. Então, o Flamengo perde a bola, o Palmeiras perde a bola no ataque, o Flamengo recupera e o Palmeiras pressiona, com 5, 6 jogadores no campo de ataque. A bola volta no Rossi e vem no Danilo. Do Danilo sai para o Léo Ortiz. O Palmeiras está fazendo isso todo o jogo. E o Flamengo saiu desse jogo. Então, tem uma história tática do jogo que a gente não está falando em nenhuma outra semana. De arbitragem, a gente fala toda semana. Toda rodada a gente fala de arbitragem. E o jogo foi um jogo plástico, lindo, espetacular? Não. Mas foi um jogo que teve um duelo tático inédito no campeonato. É uma história exclusiva desse jogo. Por isso que eu acho que não é o jogo para falar de arbitragem. Porque quando a gente fala de arbitragem, a gente vai repetir tudo que você já ouviu desde ontem. Né? O lance foi dentro ou fora da área. Para mim foi fora, mas o Abate pediu uma imagem conclusiva e não teve. O De Arrascaeta foi pênalti ou não foi? Para mim não foi pênalti, mas o Murilo deu margem porque ele coloca a mão na cintura do De Arrascaeta e dá margem para isso. E todos os outros lances polêmicos, que são de toda semana. O duelo tático é exclusivo desse jogo. Então tem uma história dessa partida que a gente não fala em outras semanas. E a gente perde tanta oportunidade de discutir futebol quando a gente se concentra no assunto exclusivo do apito. Porque chama atenção, né? O pessoal gosta de falar também, acaba gerando muita polêmica. Mas é claro, né, que esse jogo estudado e o papel dos técnicos também, tanto do Felipe Luiz quanto o Abel, que estava suspenso, não estava na beira do campo. João Martins estava, mas o papel desses que comandam é fundamental. Ô, Hernan, indo para informação. Como é que uma derrota como essa no Allianz Parque, em casa, né, cai para esse time do Palmeiras? É uma derrota que, não que esteja nos planos, óbvio que não, mas é uma derrota que é um jogo que tudo pode acontecer, porque são os dois melhores times do campeonato, ou é aquela derrota que dá uma balada, assim, aí nas vésperas de um Mundial? Não, é uma derrota que traz para o Palmeiras alguns ensinamentos, né? Traz, assim, reflexões. Obviamente, vai ter aquela conversa no sentido de ajustes, e isso o Abel é muito bom para fazer e entende que o grupo sabe assimilar isso. O Palmeiras passou por momentos de instabilidade, né? Foi o empate do Botafogo e a derrota para o Bahia. Foram 2 momentos em que o Abel sentiu que precisava ali dar uma recuperada e o elenco respondeu bem. Então, é mais um momento em que o Abel vai ter que dar uma puxada para o elenco dar uma resposta imediata. Mas o Sporting Cristal já está ali, né, já está classificado. Ali vai ser um jogo mais para você se confirmar ali a classificação, vai ser uma despedida do Estevão do Allianz Parque com seu torcedor. Ali vai ser uma coisa que vai mais passar por um jogo de festa e de você confirmar uma classificação. Mas o Palmeiras vai pegar o jogo contra o Cruzeiro fora de casa, onde você tem uma margem de vantagem e você tem ali um retrospecto de jogar fora de casa, que o Palmeiras vai fazer daquilo sim para confirmar e não ir para o Mundial com essa marca de tipo assim, remou e chegou na hora H contra os times importantes e sucumbiu. Então o Palmeiras vai para esse jogo contra o Cruzeiro para jogar bem e principalmente ter o resultado. Porque na análise do Palmeiras, o jogo não foi ruim contra o Flamengo. Perder um pênalti, o time recuou um pouco, murchou um pouco e aí
não pode vacilar contra times grandes como o Flamengo, um rival grande contra o Flamengo. E aí você acaba perdendo, e aí o Palmeiras foi por tudo ou nada e tomou o segundo gol. Diga. Não, até para você chegar no Mundial com a confiança em alta. Exato. Né? Porque em termos de resultado, por mais que tenha perdido o jogo de ontem, o Palmeiras vinha muito bem, vinha numa crescente, né? Tinha passado por aquela turbulência ali no Campeonato Paulista e vinha numa sequência de vitórias. Tinha uma vitória, uma derrota em 15 jogos, que vinha chamando a atenção, os resultados aparecendo na liderança do Brasileiro, na liderança geral da fase de grupos da Libertadores. Mas aí você tem um jogo como esse, é bom você retomar para chegar com confiança, né? Tinindo. Tinindo é a expressão de velho, né? Sim. Tinindo. Ai, adoro tinindo. Na ponta dos cascos. Essa é mais ainda. É pior. Eu preciso de um vocabulário, vou aprender com o André Hernan, os filhos adolescentes. Um vocabulário jovem. Pra você chegar lá com confiança em alta. Você chegar lá, chave. Chave? Chave, Essa legal. Eu nunca ouvi, não. Chave? Chave. Já ouviu X ou com CH? Não, com CH. Com CH ou com X? Tipo chave de casa? Chegar lá, chave. Pô, o programa hoje é até às 5, vai ter a apresentação do Ancelotti e vamos mostrar a convocação. Chave. Eu preciso chegar depois das... Vocês não conheciam isso? Depois eu preciso chegar às 5h30, 5h20 para 6, no meu escritório na Rua Clélia. Então o trânsito tá bom, é chave. Trânsito tá suave. Pô, chave. E se você chegar tarde em casa, não tem chave que vai abrir a porta, viu, PVC? Eu não tenho mais chave em casa, é só código. É código. A minha casa é chave ainda. Gente rica é assim. Mas vamos retomar. Vamos retomar aqui. Não é uma derrota que você fala, nossa, terra arrasada, tudo tá de mal a pior lá na academia de futebol. É uma derrota importante, vai ter uma reflexão, uma conversa com o elenco, mas logo, logo você já tem uma retomada. É aquela coisa que o Abel vive batendo na tecla, 24 horas para você absorver, refletir e tal, e aí você já segue em frente. O problema é o seguinte, o Palmeiras se ganhasse ontem, abria 7 pontos do Flamengo. Né? E abria 8 pontos. Iria para o Mundial na liderança do Brasileiro. E abriria 6 pontos Não seria do mais Cruzeiro. alcançado nesta fase. Exatamente. O Palmeiras agora ele pode ir para o Mundial em primeiro. Ele pode ir para o Mundial não, porque vai ter um jogo, uma rodada para o Cruzeiro que o Palmeiras não vai jogar a rodada adiada. Então, mas ele pode. Se ele ganhar do Cruzeiro, ele vai para o Mundial líder. Vai, justo, depende do Bragantino, mas vai para o Mundial líder. Se ele perder para o Cruzeiro, ele pode ir em 4º lugar. Na próxima rodada, ele pode ser 1º lugar ou pode ser 4º lugar. Porque se o Bragantino ganhar do Juventude hoje, se o Cruzeiro ganhar do Palmeiras, se o Flamengo ganhar do Fortaleza e se o Bragantino ganhar do Vasco, todos os resultados possíveis, o Palmeiras cai de 1º para 4º lugar. E aí ele pode chegar no Mundial e olhar para a tabela e ele está em 5º e 6º lugar. Sendo que ele podia ter 7 pontos de vantagem hoje. E esse é um ponto fundamental. Por exemplo, a história que está muito em voga nas ruas. O Estevão vai embora sem fazer gol em clássico. E também não fez gol no Flamengo. Então o Estevão, o que é o Estevão? O Estevão é um gênio de 18 anos. E é preciso dizer que ele tem 18 anos. Vamos comparar a passagem do Estevão, que está acabando com a passagem do Endrick. O que são os dois? O Estevão é muito mais habilidoso. E o Endrick é muito mais decisivo. As palavras têm que ser colocadas como elas são. Claro. O Endrick foi absolutamente decisivo. Em 2 anos de Palmeiras, o Palmeiras foi bicampeão brasileiro e ele fez o gol do título 2 vezes. E o Estevão é um brilho, é um requinte, é um refinamento, é um diamante. Mas acontece que no jogo que eu preciso abrir 7 pontos para o meu adversário, não é ele quem decide. Quem decide é o De Arrascaeta, quem joga bem é o Alexandro, quem joga muito é o Rossi, quem decide o jogo é o Rossi e o De Arrascaeta. Então, isso não significa uma crítica definitiva para a carreira de um jogador de 18 anos. Mas você acha, um jogador de 18 anos, é importante ressaltar, você acha que ele deixa o Palmeiras com um asterisco? Tipo, ele é brilhante, mas não foi decisivo? Não, eu acho que não. Eu acho que ele deixa o Palmeiras como campeão brasileiro de 2023, que ele jogou um jogo só, o finalzinho do jogo contra o Cruzeiro, como campeão paulista de 24 e como um jogador que não teve um título dele.
Ele não foi campeão paulista como titular em 24. Diferente do Gabriel Jesus, que foi protagonista num título, diferente do Ender, que foi protagonista em 2 títulos, o Estevão não. Mas eu acho que assim, a gente vive uma era, a gente vive um momento que tudo é tudo muito exagerado, né? Tanto para mais quanto para menos, né? Tudo é muito polarizado. E eu acho que a gente exagera muito, e eu vejo muitos exageros, quando você fala do Estevão. Nossa, esse jogador aí, ele é uma mentira. Ah, não faz gol em time grande, não faz gol em clássico. Esse jogador aí, o Chelsea comprou uma mentira. E eu acho que é uma maldade, inclusive. Claro. Isso. Nossa, uma maldade. Uma maldade. Não falar foi isso. isso que eu Comentário disse. deste nível. Não, existem, mas você vê o Cuiabá Man, essas coisas que a gente vê nas redes Gente, sociais. essa eu não tinha visto, que loucura. Vê de tudo, eu estou sempre ligado, eu vejo de tudo. E até às vezes mesmo críticas quando ele é convocado, será que merece e tal. E o Estevão é um jogador assim, nível altíssimo, é um jogador extremamente habilidoso, técnico, é uma liderança técnica dentro de campo no Palmeiras. É um jogador que precisa ainda ganhar um pouquinho mais de experiência? Claro que precisa, é muito jovem ainda. Existem jovens que são decisivos, como o Endrick foi, como Ronaldo Fenômeno foi lá atrás, e o Estevão é um jogador que não é esse cara decisivo, não é o cara que vai pegar a bola e colocar debaixo do braço, mas ele é um jogador muito bom no conjunto. Então, assim, não dá para colocar nas costas dele por uma derrota como a de ontem, por exemplo. Não, nem estou colocando. Estou falando uma coisa que eu estou ouvindo na rua e que eu acho que tem, de fato, e essa discussão tem nas redes sociais também. Sim. Para o PVC, o que ele acha da dobra de laterais? Eu não acho que existe dobra de laterais. O Mike na segunda linha? Ele está falando do Mike, eu imagino, né, do Mike junto com o Giai no lugar do Felipe Anderson. O Mike entrou no jogo contra... Mas do outro lado do muro, lá no CT da Barra Funda, também existe essa discussão, que é o Ferrarese com o Cédric na segunda linha. Ele também não acha que é dobra. Eu acho de uma pobreza de entendimento tático. Toma gigante. essa, meu amigo. O senhor do destino tomou a invertida do PVC. Não é uma invertida. Eu acho que a gente tem que debater isso. Sabe quando começou esse assunto no Brasil? Eu não vou perguntar quem você nasceu, que eu não vou ser deselegante. Em 1978. Eu nasci depois disso. Então, quando o Cláudio Coutinho colocava o Toninho como ponta e o Neninho como lateral, ou o inverso. Em 78 a gente discutia isso. Depois, em 2010, que faz 15 anos, quando o Elano se machucou, o Daniel Alves virou ponta. E o Maicon era lateral. E é dobra de lateral? Não, no Manchester United de Campeonato Champions em 2008, quem jogou a final foi o Hargreaves como ponta direita, num 4-4-2, que o Cristiano Ronaldo era ponta esquerda, porque o Hargreaves segurava do lado direito e o Cristiano Ronaldo atacava do lado esquerdo. Mas ele cansou de jogar 2007, 2008, 2009 com Antônio Valência de lateral ou de ponta. Tanto fazia. E ninguém falava em dobra de lateral. Não é dobra de lateral. Você tem o Mike ontem jogou como ponta. É outra função. E só um detalhe. Quando você pega o Dario Pereira, que era 10 do São Paulo, e transforma em quarto zagueiro, que ele virou um dos maiores zagueiros da história do São Paulo. Sim. Você falou que o São Paulo jogava com 4 meias? Não. Que o Dario Pereira chegou aqui como número 10. É só você pegar o vídeo da ação que o Abel fez no fim de semana, que o Palmeiras soltou, falando do Cebolinha. Você viu esse vídeo? Sim. Vai lá nas redes sociais do Palmeiras, tem um vídeo do Palmeiras, uma ação com a turma da Mônica, e o Palmeiras o Abel faz uma brincadeira com o departamento de mercado, que fala que vai contratar o Cebolinha, uma coisa assim. E aí ele mostra o quadro de atletas e tem lá cada um em sua posição. E o Mike está como ponta. Existem lá os laterais, com um quadrinho, com uma foto lá, todos os laterais, todos os meias, todos os atacantes, os pontas, os zagueiros e tal. E aí os pontas, tem Mike lá, ponta. Então, a comissão técnica não coloca o Mike mais como lateral. Ele quebra galho como lateral. Ele é o terceiro lateral quebra galho direito. Mike, hoje, dentro da comissão técnica do Palmeiras, dentro do clube chamado Sociedade Esportiva Palmeiras, ele é ponta. Foi promovido, né?
Aí o José Boto. E aí, Hernan, como é que foi essa informação do jogo de ontem? O diretor de futebol, Anderson Barros, negou, né, que tenha havido qualquer tipo de invasão. Como é que ficou essa história? Não, o Anderson Barros desmentiu, né? O José Boto dizendo que não houve essa invasão, e a própria súmula do árbitro não diz nada em nenhum momento que houve qualquer incidente ou tentativa de invasão, porque a comissão de arbitragem ela é muito clara quando tem qualquer problema, qualquer tentativa de invasão ou até insulto, xingamento no corredor para o árbitro, é ordem da comissão de arbitragem, é para relatar na súmula, porque isso é passível de punição. Quando teve aquela confusão no vestiário lá do Palmeiras e São Paulo, que o árbitro foi xingado, a diretoria de São Paulo foi julgada e eles pegaram punição. O Belmonte, o Rui Costa, o Chapecó, Fernando Chapecó, todos os dirigentes do São Paulo pegaram punições. E aconteceram outros episódios. E ali na súmula do abate não teve nada, absolutamente nada, nada. Então, o Anderson Barros se sentiu, obviamente, na obrigação de ir lá e desmentir o José Boto. E essa declaração do Boto, na diretoria do Palmeiras, causou assim, muita surpresa e, ao mesmo tempo, indignação. O Anderson Barros não gostou. Ele ficou assim, bastante irritado ao escutar e saber que aconteceu isso, né? Uma coisa desnecessária. E quem conhece o Anderson Barros sabe que ele é uma figura muito serena, uma figura muito calma. Mesmo quando ele está bravo, mesmo quando acontece alguma coisa, ele não é um cara explosivo, ele não é um cara que vai lá bater, xingar, chutar a porta de vestiário. Não é o perfil dele, mesmo quando está no máximo calor ali da irritação. Então, essa declaração do Boto causou estranheza no Palmeiras e causou muita irritação. Estou trazendo aqui algumas informações dessa coletiva do João Martins, falando dessa péssima arbitragem nessa partida contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Matéria do ge.com, onde começa. João Martins detonou a arbitragem da derrota do Palmeiras por 2-0 para o Flamengo neste domingo no Allianz Parque. O auxiliar comandou a equipe, pois Abel estava suspenso e chegou a dizer ainda durante a entrevista que houve o jeitinho brasileiro para não se cumprir com as regras do jogo. Aspas para João Martins: hoje em dia o VAR que manda no jogo. Ramon não consegue tomar uma decisão sem que o VAR lhe diga que sim. Antes de vir, assistimos a final da Copa de Portugal. O árbitro marcou um pênalti e o VAR não interviu. A regra é clara. Não sei o que gostam de inventar. O que custa cumprir a regra. As regras estão para se cumprir e hoje foi claramente um jeitinho brasileiro. A reclamação tem relação com o pênalti marcado em Arrascaeta que abriu o placar no Allianz Parque. O árbitro inicialmente mandou o jogo seguir, mas marcou falta dentro da área após ser chamado pelo VAR para analisar a jogada. O segundo pênalti só me resta rir. Ramon estava a 1 metro e mandou seguir. Murilo usou o corpo dele para proteger. Ramon teve a coragem de deixar seguir, mas a pressão externa é tanta que o VAR chama e reforça com imagens. Isso se chama amadorismo. Estamos dando o nosso melhor todos os dias. Não pode acontecer. Sabemos que era impossível marcar 2 pênaltis contra o Flamengo. No Palmeiras, a obrigação era fazer o gol, porque depois vai ser sempre contra. Por isso, às vezes, nos revoltamos tanto. Enfim, eu trouxe esse comentário aí do João Martins sobre esse pênalti dado para o Flamengo durante a partida. Enfim, essas são as informações aí do Palmeiras. Se inscreva no canal, deixa seu like e seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!